Bem, vamos lá pessoal, mais uma aulinha aqui sobre sequências. De fato a gente vai resolver um exercício aqui que é um pouquinho mais complicadinho, tá? Só as contas dele que são diferentes, mas vamos lá. Bem, exercício 151. Um teclado convencional tem 47 teclas que geram caracteres, né? O Shift e o Ctrl não geram caracteres, mas vamos supor lá que tem 47 teclas que geram caracteres. Cada tecla pode gerar 2 caracteres, conforme combinado ou não com a tecla Shift. Então tem um maiúsculo e um minúsculo aí, né? Mas não só o maiúsculo e o minúsculo, tem a questão dos números, etc. e tal. Então a gente tem 47 teclas que geram caractere mais o Shift, que dobra essa quantidade, certo? Chamaremos de caracteres convencionais os caracteres que podem ser gerados dessa maneira. Dá para gerar outro caractere tal, tal. Isso não está sendo considerado nessa questão, beleza? Aí tem aqui, uma senha convencional é uma sequência de caracteres convencionais. Então eu tenho o meu vocabulário, né, os caracteres convencionais e... vocabulário não, né? Eu tenho minhas letras, o meu alfabeto. E eu posso gerar uma senha convencional usando apenas esses caracteres. Tranquilo? Considere um sistema de quebra de senhas à base de força bruta, ou seja, o que é aquele sistema que testa todas as senhas possíveis e suponha que o sistema é capaz de testar uma senha por segundo. Tá? Então imagine lá, você tem um sistema que vai tentar quebrar tudo isso, entrar no sistema, né, por força bruta, fazendo o que? Testando todas as senhas possíveis. O que dá para fazer aqui, pessoal? Qual o menor tamanho N que deve ter uma senha convencional para garantir que tal sistema não seja capaz de testar todas as senhas possíveis em um dia? Ele está perguntando aqui, eu tenho uma senha de um tamanho, 5, 6, 7 caracteres. Esse sistema testa uma senha por dia. Que tamanho deve ter a palavra ou a senha para que o sistema, não que ele não descubra ela, mas que ele não seja capaz de testar todas as senhas possíveis? Essa é a letra A. Letra B. Se o sistema atacante for 1 milhão de vezes mais rápido, quanto mudará esse valor? Ou seja, se eu tiver um sistema que é 1 mega vezes, ou 10 na sexta, mais rápido, o que muda? Qual que é o tamanho da palavra, né? Então vamos lá resolver essa coisinha aqui. Primeiro, letra A. Fazendo T como sendo o conjunto das teclas convencionais, C o conjunto dos caracteres convencionais e SN as senhas convencionais de tamanho N, certo? Então a gente tem que as senhas convencionais de tamanho N nada mais são do que o quê? São sequências de tamanho N sobre o conjunto de caracteres convencionais. Vocês concordam? É isso aqui. Eu tenho um conjunto de caracteres convencionais. Quero saber qual é o tamanho de sequências de tamanho N que eu posso ter. É o número de senhas convencionais. Bem, letra A aqui, começando ela de fato, né? Que a gente acabou de definir aí, vale para os dois exercícios, para A e para B. Um dia tem 24 vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, certo? Ou seja, um dia tem 86.400 segundos, certo? E queremos o que, pessoal? Queremos saber qual é o conjunto, qual é o tamanho S de N que é maior que 86.400. Essa é a pergunta que a gente tem que responder, tá? Ou seja, qual é o tamanho de senhas convencionais, né? Qual é o tamanho desse conjunto das sequências, tá? Que ele não vai conseguir quebrar. Como a gente tem que S de N é igual a C de N, a gente tem que o tamanho de um conjunto é igual ao tamanho de outro, tá? Pelo teorema lá 42, certo? E dessa forma a gente tem que o quê? Que o número de senhas convencionais de tamanho N nada mais é que o tamanho de caracteres elevado a N. Ora, o conjunto de caracteres convencionais podem estar com o Shift apertado ou não, certo? Então o que a gente tem? A gente tem que o conjunto de caracteres convencionais nada mais é que o quê? Que o conjunto de teclas cartesiano com um conjunto binário de 0 e 1, se está ou não ligado, se está ou não apertado aquele negócio, aquele caractere. E dessa forma a gente tem pelo corolário 42 que o conjunto de caracteres é igual ao quê? O tamanho do produto cartesiano do conjunto binário 0 e 1 pelo conjunto de teclas. E aqui pelo teorema 50 a gente tem que o tamanho de um conjunto gerado pelo produto cartesiano entre dois conjuntos nada mais é que o quê?
que o produto entre o tamanho desses conjuntos, né? Que é igual a 2, que é o conjunto binário, vezes 47. Ou seja, eu tenho 94, o que? Teclas comuns? Não, eu tenho 94 caracteres convencionais. Certo? A primeira coisa, já sabemos que o tamanho de C é 94. E agora? A gente quer saber o quê? Qual é o tamanho de S de N? O tamanho de S de N nada mais é que 94 na N. Ora, e agora, como é que eu calculo isso aqui? O que eu tenho? Lembra lá o que a gente pediu? Então, para termos o tamanho de S de N maior que 86.400, precisamos ter que 94 na N seja mais que 86.400. Ou seja, o que eu faço para sair daqui, pessoal? Log dos dois lados, né? N log na base 2 de 94 tem que ser maior que log de 86.400. Opa! E aqui, ou seja, N tem que ser maior que o log de 86.400 pelo log de 94. Você podia pegar a calculadora e já ter esse valor, né? Mas vamos lá brincar de aproximação de valores. Ou ainda, quem é esse N? Antes da gente brincar dessa aproximação, N é o que, pessoal? Chão ou teto? N de fato é o teto desse valor, porque eu quero o primeiro valor que seja o que? Maior que isso. É o teto disso, certo? Não igual, mas maior. Então, N é igual ao log de 86.400 por log de 94, teto disso. Agora vamos brincar de aproximar isso aí. Para estimar o valor do log disso. Observe que o log de 86.400 é menos que quanto, pessoal? É menos que 2 na 16. 2 na 16 é quanto? 64.000? Não. É 65.536, ou seja, é 2 na sexta. 2 na 16. É 64K lá, bytes, né, pra gente, né? São 64K. Então é 2 na 16. E 17 é quanto? É 128K. Então, significa que o log de 86.400 é um valor que está entre 16 e 17, vocês concordam? Porque 2 na 16, log de 2 na 16 é 16. E log de 2 na 16 é 65.536. Já o 2 na 17, que é 128K, que eu não sei o valor de cabeça aqui, tá? Log de 2 na 17 é exatamente... log de 2 na 17 é 17. Então, o valor de log de 86.400 está entre 16 e 17. Bom. E o log de 94 está na mesma ideia, só que ele é do que? 2 na sexta, que é 64, e 2 na sétima, que é 128. Tá? Então, o log de 64 é um valor entre 6 e 7. Tá, mas como é que eu uso esses dois valores, essas aproximações que eu tenho aqui para calcular a razão entre dois? Ora, se eu pegar esse valor, o de cima, e dividir pelo de baixo, tá? Se eu pegar 16 por 6, o que eu vou ter? Esse valor é um valor menor que 17 por 6? Não. O valor de 17 por 6 é menos que 16 por 6, certo? Então, se eu quiser um limite inferior, de fato eu tenho que pegar o quê? 16 por 7, que é um limite inferior. Já o limite superior, eu teria que pegar o quê? Opa, limite inferior seria 16 por 7, né? 17 por 6 seria um limite superior, né? Que eu estou pegando um número maior dividindo por um número menor. E aqui o contrário, eu teria um limite inferior dividindo 16 por 7, tá? Desculpa a falha aqui. Olha, mas a gente sabe que o quê? 16 por 7, quanto que dá isso aqui? Dá 2 e alguma coisa, né? Porque 7 vezes 2, 14. Então, como é mais de 14... 16 por 7 dá 2 e alguns quebradinhos, então significa que isso é menos que 2. Já 17 sobre 6, ó, não chega a ser 3, mas é quase 3. Então significa que o quê? Que log de 86.400 é um valor que está entre 2 e 3, certo? Isso é uma aproximaçãozinha que a gente está fazendo. Se ele é um valor que está entre 2 e 3, mas ele não é 3 no máximo, nem é 2 no mínimo, ora, o teto disso vai dar quanto, pessoal? Então, o teto disso é 3, porque é um valor entre 2 e 3, deve ser uns 2,5, né? Vamos chutar. Né? Então, o teto disso é 3. E, de fato, se você calcular lá, quanto que dá 3 na 94? Você vai ter que ter um valor maior que 86.400, certo? E 94 ao quadrado é um valor menor que 86.400, certo? Então,
94 ao quadrado é menos que 86.400 e 94 ao cubo é mais que 86.400. Tranquilo? Então vamos para a letra B. Se o sistema atacante for 1 milhão de vezes mais rápido, o número de tentativas num dia será 1 milhão de vezes maior. Ah, mas então pera lá, professor, vamos ver o que é o resultado que a gente viu ali. Então, se eu tiver um sistema que que ele testa uma senha por força bruta, em um dia ele não consegue quebrar a senha, não, ele não consegue testar todas as possíveis com 3 caracteres. Então tem que ser uma senha pequena, né? E agora, se o sistema for 1 milhão de vezes maior, será que a senha tem que ser o quê? 1 milhão de vezes maior? Com certeza não, né? Mas quanto maior? Vamos lá ver? A única coisa que a gente precisa fazer aqui é que o tamanho da senha, do conjunto de todas as senhas de tamanho n, tem que ser maior que 10 na sexta vezes 86.400. O número de segundos vezes a frequência desse sistema ali, tá? O número de vezes que ele consegue testar. E com isso eu tenho que o quê? Que 94n tem que ser maior que 10 na sexta vezes 86.400. Refazendo a continha aqui, aplicando log dos dois lados, o que vai acontecer? Eu vou ter log de 10 na sexta vezes 86.400 por log de 94. E aí agora, pessoal, mesma coisa, só calcular na calculadora, tá? Ah, não sei, vamos tentar estimar esse valor. Observe que, usando propriedade logaritmo, log de 10 na sexta vezes 86.400, eu posso quebrar isso em log de 10 na sexta mais log de 86.400, ou seja, log de A vezes B é igual a log de A mais log de B, certo? E ainda eu posso quebrar isso em duas, o quê? Frações, certo? E a gente tem, olha lá, essa parte aqui já está calculada, né? Mas essa outra parte a gente não conhece. Quanto que é log de 10 na sexta? Ora, 10 na sexta não é 1 mega, é menos de 1 mega, né? Porque 1 mega é o quê? É 1024 vezes 1024. Já meio mega é 2 na 19. Então a gente tem que o log na base 2 de 10 na sexta é um número entre 19 e 20, certo? 19 e 20. E o outro a gente já conhecia. Então aqui para a gente estimar essa primeira fração aqui, a gente tem que o quê? Que o limite inferior passa a ser o quê? 19 sobre 7. Vou pegar o menor dividido pelo maior e o maior dividido pelo menor. Então a gente tem que o quê? Que esse valor aqui passa a ser o quê? Ah, professor, eu não vou fazer a sominha aqui agora, por quê? Porque eu vou somar com as frações anteriores, né? Para eu tentar fazer uma aproximação melhor. Então a gente tem que isso aqui é menos, olha lá, eu somei os dois limites inferiores e os dois limites superiores, certo? De forma que aqui embaixo, isso aqui dá 35 sobre 7. 19, 16, 35 sobre 7. Do outro lado eu tenho 20 e 17, que é 37 sobre 6. Ora, 35 sobre 7 a gente sabe que é 5, certo? E o outro valor é 7. E eu estou trabalhando com coisa aproximada. Então eu sei que o quê? Que o log de 10 na sexta sobre log de 94 mais o log de 86.400 sobre o log de 94 é um valor que está entre 5 e 7. Ora, então ele pode ser, se ele for 5 e alguma coisa, o teto disso é 6. Se ele for 6 e alguma coisa, o teto disso é 7. Então eu não sei afirmar corretamente se o valor é 6 ou 7, certo? Mas se você for lá e calcular na calculadora, você vai ter que o chão desse valor é 6, tá? Então não dá para afirmar que é 6 ou 7, o teto você tem que usar a calculadora. Mas aqui foi só uma brincadeirinha para ilustrar a coisa. Então observa só, a gente calculou na letra A que o tamanho da senha tinha que ser pelo menos 3, não, tinha que ser 3, né? Ou pelo menos 3, mais que 3, maior ou igual a 3, para que o sistema não fosse capaz de quebrar todas elas, certo? Já se eu tiver um sistema 1 milhão de vezes mais rápido, ele precisa ser só o dobro do tamanho, tá? Mais 3 letrinhas. Ah, mas com isso eu garanto, professor, que ninguém vai quebrar minha senha? Não, com isso aqui você está garantindo que o sistema não vai testar todas as senhas possíveis, beleza? Esse é o exercício aqui, é o exercício para ilustrar, para brincar com esse conceito de sequências com repetição, beleza?